Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como a inteligência artificial vai emular você. É isso aí, uma entrevista de 2 horas é suficiente para emular valores, opiniões, comportamentos, praticamente tudo, de todo mundo. Antes da gente começar a entender essa história toda, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafael Coimbra, à medida que a IA avança, e fabricantes diferentes, algoritmos diferentes, enfim, a gente tem visto um amadurecimento desse processo. E um deles está na aplicação da replicação da nossa personalidade, e segundo alguns estudos, com uma precisão de 85%. Essas características, esses gêmeos digitais, podem ser utilizados para estudos sociais, éticos, em última instância, para tomar decisões no lugar dos seres humanos em diversos contextos. Só que, obviamente, essa possibilidade também traz discussões éticas profundas sobre privacidade, consentimento, sobre a própria indústria, sobre para onde nós vamos, qual vai ser o nosso papel nesse contexto. Me dá um panorama sobre o que está acontecendo, me fala sobre as implicações éticas envolvidas nisso todo. A gente imaginar que nós podemos ser replicados enquanto o que a gente pensa, né, o nosso jeito de ser, com apenas poucos minutos de entrevistas para uma inteligência artificial. Então, só para explicar para o pessoal que está nos ouvindo, tem um experimento que foi feito por pesquisadores de Stanford e do Google DeepMind, e eles replicaram pessoas, recrutaram lá 1.052 pessoas e fizeram essa entrevista com inteligência artificial, conversando com essas pessoas. Criaram esse gêmeo digital. E no outro lado, eles pegaram ali alguns testes famosos, testes conhecidos, para aferir como são as pessoas, como elas reagem em determinados cenários, e eles colocaram de um lado esses agentes, né, esses agentes de simulação, como eles chamaram, que são esses gêmeos digitais, a réplica da pessoa, e as pessoas reais. Deram os mesmos testes e chegaram a essa precisão que você falou aí de 85%. Então a primeira coisa que chama a atenção da gente é como nós, seres humanos, somos muito mais simples do que nós imaginamos. A gente se acha muitas vezes complexo, né? Cada um é muito diferente do outro. E o que essa pesquisa mostra nesse primeiro momento é, olha, com algumas informações já dá para traçar um perfil muito parecido do que você é. Isso dentro de uma análise preditiva, porque, como eu falei, eles adivinharam lá, eles acertaram mais ou menos como seria essa pessoa. E a outra coisa que me chama a atenção nesse experimento é essa parte da entrevista qualitativa. Porque hoje grandes institutos de pesquisa, por exemplo, eles fazem esses recortes demográficos, veem onde a pessoa mora, qual é o gênero dela, quanto ela ganha, e a partir dessas informações traça-se mais ou menos o que seria um perfil daquela pessoa ali. E respondendo um outro questionário também, um perfil psicológico, de orientações, de como essa pessoa pensa e age em sociedade. Mas, novamente, essa entrevista qualitativa, essa conversa com uma IA, que depois foi transformada numa transcrição e um prompt fez esse gêmeo digital, isso é muito assustador, porque se nesse início de jornada de IA, com 2 horas de entrevistas, você já chega numa precisão dessa, imagine daqui a um tempo, quando você for refinando, modelando mais ainda, aí sim a gente vai ter uma implicação muito grande, porque, eventualmente, até você estava falando, né, André, de implicações de segurança, de privacidade. Imagina, você pega uma entrevista, um nosso podcast aqui, você junta lá a quantidade de áudios, né, e de opiniões que a gente emitiu aqui durante muito tempo, e talvez a IA consiga, a partir do que a gente está falando aqui, traçar os nossos perfis. E aí, obviamente, isso
gera implicações que podem ser você copiar, alguém clonar uma pessoa e usar isso, obviamente, para o mal. Mas, do ponto de vista positivo, o que a gente pode imaginar é que o uso desses atores, né, dessas simulações, esses agentes de simulação, eles ajudem também a fazer pesquisas que são feitas hoje com muito mais trabalho, pesquisas de comportamento social. Isso pode eventualmente ajudar a administração pública, né, governos entenderem, estou falando aqui do ponto de vista positivo, né, tentar entender determinados comportamentos e como a administração pública, por exemplo, pode agir diante de determinados movimentos, tentando ali fazer um aglomerado, né, uma extrapolação de vários perfis desses que seriam criados com esse tipo de inteligência artificial. Mas, obviamente, tem muita implicação ética ainda para ser discutida em cima disso. Eu fico imaginando o que isso significa nos estudos de fim da morte, de transferência de consciência, da própria lógica da consciência. O que faz com que um algoritmo seja diferente de você mesmo. Enfim, o quanto a publicidade e o marketing vão conseguir manipular as pessoas, já que as reações vão ser conhecidas. Enfim, tem muita coisa. E aí, Carlos Aros, quero te perguntar sobre esses riscos de segurança que o Rafa trouxe. Como você enxerga essas questões de segurança e privacidade que estão associadas aos gêmeos digitais, tanto para fins comerciais quanto para os estudos de personalidade, de sociedade, e como você acha que as empresas podem mitigá-las de forma responsável? Isso, pelo menos a questão dessa transferência de consciência, né, o tal do upload da mente, há algumas décadas. Uma discussão que começa no campo teórico e que não preocupava até bem pouco tempo atrás, porque não se tinha clareza sobre o debate em relação à proteção dessas informações, e a gente nunca tratou esse grande HD chamado mente como algo que protege informações sensíveis, né, que guarda dados e parâmetros e, enfim, correlações que são próprias de um indivíduo e que, portanto, são talvez o conjunto de dados mais sensível que existe. Hoje, a preocupação se dá, primeiro porque esse estudo publicado, que ainda não teve validação aí dos pares e etc., ou seja, a gente tem uma longa jornada aí pela frente, ele coloca as coisas numa condição muito mais próxima da realidade, de se tornar realidade, do que o que a gente tinha, sei lá, 50, 60 anos atrás, quando essa discussão efetivamente começa. Então, é um sinal de alerta que o mundo passa a discutir esse tema. Há bem pouco tempo atrás, André, a gente estava conversando em uma sociedade digital lá na Jovem Pan sobre perfis que podiam ser mantidos ativos em redes sociais, mesmo depois de as pessoas terem morrido, porque havia a possibilidade de a plataforma, com base no histórico de publicações e etc., manter viva a atuação daquela pessoa, daquele usuário na rede social. Hoje, a gente está discutindo essa réplica, esse gêmeo digital. Não existe qualquer parâmetro. Acho que, vou pegar o que está mais perto de nós aqui, não existe qualquer parâmetro legal para esse cenário, quando a gente pensa em proteção de dados, em textos que estão tramitando aí no Congresso, por exemplo, e que versam sobre a proteção dos dados do indivíduo. A gente tem um projeto de lei agora que fala sobre o uso de inteligência artificial, e esse projeto ele não discute uma inteligência artificial, ele não abraça uma inteligência artificial que replica padrões de comportamento, replica a personalidade de um indivíduo e que pode, portanto, agir como se fosse um indivíduo. Não existe esse conjunto de regras estabelecido para isso. Ou seja, esse debate não alcançou ainda o limite de uma discussão técnica jurídica, mas ele alcança alguns debates éticos bem importantes.
no mesmo modelo, como vocês citaram, a questão da vida digital pós-morte física, em que essa persona pode continuar existindo, a família pode continuar interagindo com essa figura digital, né, com esse ente digital. Há um debate ético importante que passa por questões como, por exemplo, a vida tem um fim. E é isso que garante esse ciclo e garante uma série de questões que nos colocam em contexto da nossa existência, né? Em contexto da nossa existência. Questões como, por exemplo, que tipo de utilidade, o Rafa fala assim, para cometer algum tipo de maldade, né, por exemplo, mas que tipo de utilidade teria essa réplica digital, para além desses estudos e desses ambientes controlados de laboratório? O que seriam essas aplicabilidades? Eu poderia estar em 20 lugares ao mesmo tempo, e será que essas 20, essas 19 outras versões de mim tomariam decisões exatamente como eu tomaria? Que parâmetros a gente consegue estabelecer dentro de um mundo gigantesco de sinapses e de correlações que o nosso cérebro está fazendo ali simultaneamente e que garantem as decisões e a tomada de decisões, né, de ações que a gente promove? Será que todos esses modelos, eles agiriam dessa mesma maneira, ou nós teríamos, nesse exemplo que eu dou, de outras 19 versões agindo exatamente diferente daquilo que a primeira versão, que a versão original, faria? Então, existe uma série de dúvidas aí nesse processo, que passam também, André, pelo nosso profundo desconhecimento ainda sobre o que a inteligência artificial é capaz de fazer. A gente talvez não tenha chegado ainda nos primeiros 2% do que é possível de ser feito, se é que há um limite, né, para as possibilidades com a IA. Então, há riscos importantes se a gente avançar para isso com o mesmo modelo descuidado que a gente avança para outros tópicos do desenvolvimento científico. E aí a tecnologia chega e, de maneira desavisada, passa a mudar profundamente a nossa existência. Enquanto sociedade, né, enquanto seres humanos, o que garante nosso protagonismo são as nossas características humanas, e essas supostamente não podem ser replicadas até então, e também o fato de que somos únicos. Você pode não ser perfeito, eu posso não ser perfeito, o Rafa pode não ser perfeito, apesar de as nossas mães terem certeza de que somos. Mas nós somos únicos, e isso garante uma condição muito especial para os indivíduos. A gente vai, ao criar esse gêmeo digital, a gente pode, de alguma maneira, estar eliminando essa característica que é própria do ser humano. Eu fico pensando também o quanto o algoritmo precisa ser atualizado ao longo do tempo para refletir as mudanças pelas quais nós passamos. Ele vai, com essas 2 horas de entrevista, conseguir replicar aquilo que nós somos atualmente, mas aí, naturalmente, essas experiências e situações que vamos vivendo ao longo da vida vão nos moldando, nos modificando. E, obviamente, o algoritmo não vai traduzir essas mudanças. Pensando nessa experiência que você falou das 20 versões de Carlos Aros, fico pensando que, à medida que você expusesse cada uma dessas versões a situações diferentes, a gente tem ali uma rota de aprendizado e de modificação de valores e de ideias, de personalidade que, de alguma maneira, pode ser prevista, mas os estímulos fariam ou farão com que cada versão evolua numa direção diferente, se forem estímulos diferentes também, evidentemente. É bastante complexa essa situação mesmo. Rafa, os pesquisadores estão explorando maneiras mais eficientes de criar esses agentes, e agora o teste da vez são essas 2 horas de entrevista. A proposta é reduzir os custos e o tempo envolvidos nessa construção e substituir grandes volumes de dados por interações qualitativas
que vão capturar essas nuances de comportamento, essas nuances emocionais que todos nós temos. Quais são as limitações e também quais são as vantagens de substituir, Rafa, essas grandes bases de dados por entrevistas qualitativas para treinar os modelos de IA? Custo e tempo, né, André? É mais barato, é mais rápido, é mais eficiente, né, do ponto de vista dessa relação custo-benefício. Mas eu falei aqui um pouco de testes que podem ser ou de medições sociológicas, mas se a gente for para o mercado de trabalho, tem um componente que é muito interessante da gente pensar, que são os agentes de IA dentro desse contexto dos agentes de simulação. Só para explicar, né? A gente está acompanhando um movimento crescente dentro de uma nova onda da inteligência artificial generativa, que são agentes de IA. Mais do que um prompt que vai te ajudar ali num determinado momento, a ideia é que se crie como se fosse um trabalhador. Você cria ali uma persona e essa pessoa ali da tua equipe, como se uma IA mesmo, um robozinho, vai executar determinadas tarefas. Então, é mais do que só te ajudar a responder uma pergunta. É um robô que vai, por pré-determinação, tomar algumas decisões autônomas como se fosse alguém do time. Isso é algo que está acontecendo agora. Então, eu estou combinando essa tendência atual, imaginando esse robozinho que está sendo feito de uma forma muito simples, sem personalidade, digamos assim, colocando agora esse novo componente desse estudo. Estou juntando uma coisa com a outra. E aí fica muito interessante do ponto de vista tecnológico, porque a gente está falando que, em tese, nós poderemos automatizar as tarefas de uma pessoa, isso já está sendo feito de certa forma, com as características dessa pessoa, dando ali toques de personalidade. Então já seria um outro momento, um momento muito mais evoluído da inteligência artificial, e aí sim, se você que está nos ouvindo está ali com medo de ser replicado no sentido de automatizado, imagine quando essa IA tiver ali as suas personalidades e podendo ser corrigidas, né, de uma maneira a tornar você mais eficiente digitalmente. Essa é uma coisa que eu fiquei pensando agora. E a outra é a evolução, André, no sentido da forma como esses avatares, vou chamar assim, já pensando mais para frente, eles vão evoluir. Porque até agora a gente está falando de texto, de resposta, pergunta e resposta, mais ou menos ali em texto. A interface, eu vi ali no estudo, é uma coisa, parece um joguinho. Mas imagine quando você der vida a esses avatares, a esses gêmeos digitais, clonando o rosto, clonando a voz, aí a coisa fica muito perto daquilo que a gente vê em filme de ficção científica, que é clonar alguém digitalmente. Então isso é assustador, mas tecnologicamente falando, a gente consegue observar que tem base para isso. E pegando o gancho aí no que você estava falando, André, você e o Aros também, dessa questão da adaptação e da memória, a gente também já observa, isso não vai acontecer de uma hora para outra, até porque tem um custo muito grande, mas está caindo. O custo de você treinar a IA com essa memória armazenada. Então eu tenho, por exemplo, os meus robôs aqui que eu uso, eles já têm uma memória minha. Eles volta e meia, eu peço uma determinada tarefa, eles já sabem que eu dou aula de uma determinada disciplina. Eles já têm ali alguma referência e eu permiti que esses robôs tenham um mínimo de memória. Então eu imagino que mais para frente, com a queda do preço de armazenamento, de transcrição e etc. e tal, de tokenização dessas informações, essas memórias elas vão começar sim a ser mais elaboradas, dando esse contexto que vocês estão falando aí. Acho que não vai chegar nunca à perfeição, né, como a gente está se adaptando e se interagindo com o mundo, mas eu acho que se 85% está começando com 2 horas de entrevistas, imagina quando essa memória for sendo acumulada ao longo do tempo. Essa precisão vai aumentar ainda mais. Carlos Aros, quando a gente fala de precisão e do futuro de inteligência artificial, eu fico pensando se vai ser possível capturar elementos mais subjetivos, intuição, criatividade, de que forma essa emulação seria complexa de fato, ou pelo menos com a mesma complexidade que nós temos. Uma coisa é a gente usar um algoritmo para prever a nossa reação diante de um determinado estímulo, um anúncio, uma propaganda, ou uma tomada de decisão. Outra coisa é pedir para uma IA emular como você, sei lá, criaria
um poema, faria um desenho, se tivesse essa habilidade, de que forma a sua criatividade pode se comportar ou iria se comportar diante de um comando, de um estímulo, um pedido. Você acha que a gente chega nesse estágio e se chegar, quais são as aplicações disso? De que forma a gente poderia usar essa emulação de criatividade? Você sabe que eu estava esses dias assistindo, não, estava na estrada e estava ouvindo o programa do Pedro Bial em podcast, e ele estava entrevistando aquela dupla de cantores sertanejos, Fernando e Sorocaba. E aí um dos dois, eu não vou me lembrar agora qual é um dos nossos compositores em número de músicas aí gravadas e tal do Brasil. Boa parte delas fala sobre amor, sobre relacionamento e tal, e etc. E daí o Bial fez uma provocação com eles, mostrando como a voz deles já estava sendo usada em gravações feitas por IA. E que a combinação de palavras e etc., a partir de um prompt ali, com a sugestão da voz deles, gerava músicas outras e tudo mais. E eu gostei muito da resposta que um deles deu para a provocação do Bial, que foi a seguinte: ele disse, olha, eu acho que juntar as palavras com base no que eu produzi e replicar versos sobre amor e etc., é algo que a máquina consegue fazer. Agora, colocar na música a carga de emoção, de sentimento e de coisas que eu vivi para poder ouvir, né? Ouvir acontecer, para poder estabelecer um nível de relação com quem está ouvindo, daí já é outra história. Pode existir uma ciência para fazer um grande hit, mas a verdade de sentimento por trás desse grande hit só existe a partir da capacidade de sentir, e isso é humano. Essa é uma discussão interessante. Há quem diga que, em alguma medida, no futuro próximo, vai ser possível compor tudo isso e a máquina vai conseguir, não no sentido orgânico da expressão sentimento, até porque não haverá massa orgânica ali, mas no biológico, mas haverá a possibilidade de ela replicar com base em estímulos e em percepções, o que seria a empatia, a tristeza, a raiva, enfim, os sentimentos que são muito próprios de um ser humano. E aí, outros dizem que não, que isso jamais vai ser possível, porque essa capacidade de sentir, por exemplo, o amor, o desejo, tudo isso está baseado em uma série de outros fatores. Por exemplo, estudos que determinam, por exemplo, que o interesse de uma pessoa pela outra, né, começa muitas vezes pelo cheiro, por milhões e milhões e milhões de partículas que você consegue perceber e que nessa troca geram o início de um interesse por uma outra pessoa. Essa é uma corrente e, portanto, isso não poderia ser construído necessariamente ali pela máquina. Ou seja, 1 milhão de versões e teses a respeito. O que já vem sendo explorado é a capacidade da máquina de fazer exatamente aquilo que o cantor comentou na entrevista. Eu reproduzo a partir de coisas que já foram feitas, mas eu não, talvez, seja capaz de fazer, sendo eu uma representação digital, reproduzir ou criar a partir do zero versos e poemas tão lindos quanto os que Vinícius de Moraes escreveu, por exemplo, porque ela não seria dotada desta sensibilidade, e que a criatividade ela pressupõe outros elementos, alguns deles intangíveis ali, que não são tão cartesianos, né? Não seria como responder a uma equação ou a realizar uma atividade mecânica. Tanto é que, muitas vezes, o que vem sendo trabalhado hoje como obra e como expressão, sobretudo do ponto de vista das artes plásticas, aí, né? Gravuras, pinturas e etc., feitas com base em inteligência artificial, vem sendo questionado por artistas sob a alegação de que aquilo foi feito com pedaços, inspirado em recortes e coisas que foram produzidas por pessoas. Essa é uma discussão
interessantíssimo. Aliás, toda essa nossa discussão aqui de hoje, ela é muito interessante, porque talvez nós tenhamos em algum momento respostas para perguntas que hoje nós não sejamos capazes nem de fazer. Mas eu ainda acredito, André Miceli, que independentemente da quantidade de avatares ou gêmeos digitais, o nome que a gente queira usar, usamos vários aqui nessa nossa conversa, representações digitais, etc. Não importa quantos tenham, somente a versão original saberá apreciar o bom e clássico Negroni de verdade. Essa é uma boa avaliação de que maneira os sentidos vão ser replicados. Esse processo de captação tem ainda uma longa estrada para os algoritmos chegarem. Bom, está na hora de virar a chave. Eu pergunto, Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana? Mas você precisa saber. Estou de olho, André, no Elon Musk, que foi nomeado como uma espécie de conselheiro da próxima administração do presidente eleito Donald Trump. E o Elon Musk escreveu uma carta no Washington Post explicando mais ou menos o que ele vai fazer, dar um choque ali de gestão. Mas eu fiquei pensando em alguns pontos polêmicos dessa história, né? Primeiro, um conflito de interesses, porque o Elon Musk tem várias empresas nos Estados Unidos, para citar uma que tem relações ali com o governo, a SpaceX, que fornece tecnologia de transporte espacial para a NASA, e é muito estranho, né? Uma pessoa que vai estar no governo e continuar à frente de empresas que recebem dinheiro do governo. Então, isso é uma coisa que eu já estou achando estranha desde já. A outra é que pode ter algum curto-circuito de ideias do próximo presidente, do Trump, com o que o Musk tem de negócios. Então, por exemplo, a eletrificação, né? O Elon Musk é dono da Tesla. A Tesla, ela está ali com um projeto, obviamente, de estimular mais carros elétricos, mas o Trump já deu várias declarações dizendo que se for para, por exemplo, privilegiar uma montadora de carro a combustível fóssil, mas que gera emprego, ele está mais desse lado aqui do que necessariamente descarbonizar o mundo. Então isso pode ser ali um ponto de conflito de interesses. A outra questão é em relação à IA. O Musk é daquele time que é um pouco mais pessimista, que acha que tem que ter mais regulação, que a IA não pode ser algo tão descontrolado assim, mas o Trump já dá sinais de que vai chegar com uma postura um pouco mais relaxada no sentido de regulação para que as empresas norte-americanas possam competir de igual para igual com a inteligência artificial da China. Então, eu temo, e são duas personalidades muito fortes, que em algum momento esse casamento agora, que está indo muito bem, ele possa ter algum ponto ali de conflito, algum choque no futuro. Acompanhemos, porque, por enquanto, pelo texto do Elon Musk ali, está tudo bem, obrigado, mas não sei não. Estou aqui de olho nessa relação Trump e Elon Musk. E você, Carlos Aros, vai ficar de olho em quê? Eu também estou de olho no Elon Musk, André Miceli. Ele, aliás, tem chamado pouca atenção. Eu acho que ele gosta disso, não sei, tem essa impressão. Ele está na disputa aí não só por mais destaque globalmente, mas em alguns mercados. Ele é um dos grandes apostadores aí do mundo da IA desde o começo. E agora ele tem a sua xAI, né, que é a empresa de IA que está dentro do conglomerado dele, que tem outras empresas que são gigantescas, SpaceX e Tesla e afins. E essa é a empresa que ele está colocando para fazer frente a OpenAI e Google e afins, né? E agora tem mais uma rodada de investimentos aí acontecendo, e a companhia que é responsável pelo Grok, que é o modelo de linguagem da xAI, anunciou essa nova rodada com 5 bilhões, lançando aí um valor de mercado na casa dos 50 bilhões de dólares. Os fundos Equity Partners, Sequoia Capital e Andreessen Horowitz
lideraram essa rodada, segundo o Wall Street Journal. Aliás, a imprensa vem acompanhando com muita atenção, porque são mais ou menos esses mesmos players aí operando em quase todos esses negócios. E óbvio que a comparação natural é a OpenAI versus a xAI. Por quê? Porque apesar aí do valuation da xAI está longe do valuation da OpenAI registrado na rodada que fechou em outubro, que é de 150 bilhões, ela captou 6,6 bi de dólares, a OpenAI. E neste ano, a xAI já levantou 11 bi, ou seja, está todo mundo olhando para o que esse cara está fazendo. Então, a xAI já tinha recebido aportes desses grupos, mais ou menos aí 6 bilhões, agora mais 5 bilhões, e na época, acho que foi em maio, se não me engano, eles tinham um valuation de metade do que eles têm hoje, então 25. O que vem acontecendo é que a avaliação dos analistas é sobre a performance bem interessante e promissora da empresa. Ele fundou ela em 2023, né? O Musk fundou ela em 23. E aí vale só dizer o seguinte, ele estava lá quando a OpenAI foi lançada para o mundo e etc. E isso gera um interesse grande do mercado. Seguinte, bom, o que o cara quer fazer de diferente? Ele colocou o modelo dele de linguagem natural no mercado, o tal do Grok, já está na terceira versão para ser lançada agora no final deste ano, e ele quer colocar para fazer frente ao ChatGPT os recursos dessa empresa. 6 bi numa tacada só, mais 5 bi numa outra tacada, e ele ainda é o preferido do homem mais poderoso do mundo. A vida de Elon Musk, ela realmente chama a atenção, não tem como passar despercebido. É verdade. A capa da Time mais recente mostra ali um checklist de coisas que o Elon Musk quer fazer ou já fez e pergunta qual vai ser o próximo passo. E é mais ou menos por aí. A sensação é que essa lista de objetivos aparentemente impossíveis, mesmo que individualmente, ela faz parte da vida dele. Se você realizar um desses itens na sua vida, já vai ser legal. Realizar 10, 15, um túnel, o foguete de ré, o carro elétrico, comprar o Twitter, ajudar a eleger um presidente, ser determinante nesse processo, é bastante curioso, realmente. Agora, chama atenção também o naming. Assim como o nosso Ike Batista, Elon Musk gosta do X no nome das suas companhias. Realmente gosta. A xAI está aí para não deixar nenhuma dúvida. Meus amigos, tá na hora de ir, mas antes eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafael Coimbra, grande abraço. Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Semana que vem estaremos aqui falando mais sobre assuntos interessantíssimos sobre o mundo da tecnologia. Até lá. Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli. Um abraço para você e para o Rafa e para quem nos acompanha. É isso. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. A gente se encontra por aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.